Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao texto do Jaime Cordeiro, a Escola e Ensino, o Núcleo da Didática. Então, trazendo um recorte do texto, eu quero discutir com vocês nesse primeiro momento quais são os objetivos da educação. A educação, ela pode ser tomada sobre dois pontos de vista. O ponto de vista individual e o ponto de vista social. O que seria esse ponto de vista individual? É quando a gente pensa a educação relacionada ao desenvolvimento das potencialidades e aptidões de cada indivíduo. Tem a ver com o processo de estimulação e liberação de forças, de aptidões. Do ponto de vista social, a educação, acho que vocês vão lembrar muito do Durkheim, que a gente viu no semestre passado, é a ação que uma geração adulta exerce sobre as gerações mais novas. A educação do ponto de vista social também está ligada à transmissão de normas, valores, crenças e costumes de um dado grupo social. A educação do ponto de vista social é como se a gente pegasse a epistemologia da palavra, viesse do latim educare, tem a ver com alimentar e criar. É algo externo, concedido por alguém e está ligado à subsistência de um grupo como tal, à transmissão de valores, de preceitos de um dado grupo. Então, do ponto de vista individual, é o desenvolvimento de potencialidades e aptidões de cada indivíduo, e do ponto de vista social, é uma ação que a geração adulta exerce sobre os mais jovens de transmissão. Essa educação, do ponto de vista social, ela pode ser nas sociedades mais simples, menos complexas, de forma sistemática, e na medida em que a sociedade ela vai se desenvolvendo, vai se complexificando, que é um debate que a gente já teve em disciplinas anteriores, a gente vê que são criadas instituições pensadas a fazer esse processo formativo. São propostas instituições legitimadas para se trabalhar com esse processo de transmissão do saber, e essas instituições são a escola. E tanto a educação do ponto de vista individual como do ponto de vista social tem como característica o seu aspecto formativo, ou seja, a junção tanto dos interesses pessoais quanto dos interesses para a formação pessoal. A escola, gente, quando a gente pensa em escolarização, ensino de um determinado conteúdo, é muito importante que a gente pense e reflita sobre o currículo. Vou falar de uma forma muito sucinta e breve para vocês o que é o currículo. O currículo, ele é, a grosso modo, a divisão de disciplinas e a distribuição dessa disciplina, desse conteúdo, ao longo do período de escolarização. A gente vê, por exemplo, vamos pensar no currículo de matemática. Nas séries iniciais, a gente vai aprender a reconhecer um número, a fazer as operações de soma, de adição, de subtração. Depois a gente vai evoluindo até chegar, por exemplo, numa equação de segundo grau. O currículo, ele, de certa forma, ele padroniza o que se deve ensinar, o que se deve aprender, porque o currículo ele vem para ser ensinado numa escola, então todos, de certa forma, teriam acesso à mesma base curricular comum e ele se relaciona ao conhecimento, porque o currículo ele traz aquele conhecimento que é validado, aquele conhecimento que é legitimado. A gente tem a noção de que a escola não contempla todos os saberes, todos os conhecimentos que existem na sociedade. Ela faz um recorte desses conhecimentos. Esse recorte, de certa forma, se cristaliza no currículo e esse currículo tenta padronizar o que se deve ensinar e como se deve ensinar. E essa padronização passa por um filtro de uma memória coletiva, porque o currículo ele vai te mostrar o que deve ser ensinado e como deve ser ensinado. A gente vê muitas versões ou visões diferentes do mesmo fato. Se a gente pegar, por exemplo, na história do Brasil, há pouco tempo atrás, se falava em descobrimento do Brasil. Hoje já tem autores e uma perspectiva da história que não fala mais em descobrimento, fala em achamento do Brasil, porque o Brasil já tinha sido descoberto, já existia população, já existia uma sociedade. Aqui o que aconteceu foi que os portugueses acharam essa sociedade que já existia, eles não descobriram a terra, porque já existiam moradores anteriormente. Então, o currículo é o filtro da memória, porque ele tem uma perspectiva de se mostrar os fatos e ele mostra o que se deve estudar ou não dentro da escola.
Por um certo período a gente via, por exemplo, que a história do Brasil era marcada somente por personagens brancos, o apagamento da importância do negro na construção da sociedade brasileira. Tudo isso está envolvido nesse filtro de uma memória coletiva e do que é legitimado para ser ensinado dentro da escola. Então, o currículo, com todas essas atribuições que a gente discutiu, ainda que de forma sucinta aqui, ele é um mecanismo de controle ideológico por parte de quem está no poder. Ele não deixa de estar atrelado a quem está no poder. Veja atualmente as discussões sobre os conteúdos que a escola deve ou não ensinar. A gente tem hoje um debate muito grande de uma ala que defende o ensino de educação sexual na escola e uma outra ala que acha que é um absurdo se trabalhar esse tema dentro da escola desde a infância. Então, para vocês verem como que o currículo é também um mecanismo de controle ideológico, tá? Então, quando você frequenta a escola, você tem contato com esse currículo, você vai ter acesso à cultura e o conhecimento de um conjunto de saberes que foram legitimados, que foram recortados, que foram tomados como úteis e como podem ser ensinados. E o currículo, ele tem como uma de suas funções tentar homogeneizar e padronizar, de modo que as pessoas que passam pela escola, as pessoas que são alfabetizadas, letradas e escolarizadas, elas têm um conjunto de referências comum. Então, quando você consegue instaurar esse processo de homogeneização, você cria uma condição para se instaurar uma esfera pública. Por exemplo, quando a gente vê a Constituição dos Estados Nacionais, em vários territórios a gente não tinha uma língua comum. A gente via a questão de se falar em vários dialetos separados. Na medida que a gente vê esses estados nacionais se consolidando, uma das coisas que eles pegam para fazer é instituir uma língua só, porque é muito mais fácil você criar homogeneidade, você legislar, você educar, você conter um povo, uma só nação, uma só língua, do que cada um falando um idioma diferente, para vocês terem uma ideia. Então, meus queridos, a gente discutiu no slide anterior a questão do currículo. Eu queria trazer para debate para vocês um ponto que está sendo muito comentado nos últimos dias, que é a questão do homeschool. Não sei se vocês viram, mas houve uma garota que foi aprovada na Politécnica da USP e ela não tinha feito o ensino médio em uma escola regular, fez por homeschool e ela não conseguiu ter acesso à vaga. Então, esse é um caso. Diante desse caso dessa menina e de alguns debates que estão tendo no âmbito do Brasil de fazer o homeschool, eu pergunto para vocês, será que a escola vai ser abolida? O que será da escola depois dessa pandemia do Covid? Respostas a gente não tem, eu acredito que a escola não será a mesma depois da pandemia, mas, no entanto, é preciso que a gente sempre se lembre de que a escola, tal qual a gente conhece, ela foi criada no intuito de se gerar um consenso, um saber comum, porque é mais fácil você governar, você controlar, quando existe um sentimento comum, uma base comum entre os indivíduos. Quando esse acesso ao saber ele se dá sem um filtro, como é feito, por exemplo, na proposição de uma base curricular nacional, e sem a mediação de uma instituição legitimada, de um profissional legitimado para esse fim, existem riscos da forma como esse conhecimento vai ser aprendido e de que forma esse conhecimento vai ser utilizado. Então, é sempre importante a gente ter em mente que currículo e escola são construções sociais que têm uma função muito bem delimitada e a gente, assim, não que o modelo de escola que nós temos hoje seja ideal e perfeito, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que ser muito crítico à escola que a gente tem hoje, mas a gente não pode deixar de pensar o papel que a escola tem. Então, trouxe para vocês duas fotos aqui que vocês estão vendo. Uma é uma sala de aula no começo da década de 1900 e hoje uma sala de aula mais atual. A gente vê que temos uma separação temporal entre essas duas salas de aula, mas mesmo separadas no tempo, elas têm elementos comuns. A gente pode ver que em ambas as representações a gente tem uma sala de aula retangular. Nessa sala a gente vê mesas e carteiras. Na primeira a gente vê essas mesas e carteiras compartilhadas e na segunda individuais. Em ambas a gente tem uma professora, a gente tem quadro negro.
esse professor ocupando a posição de controle, e nós vemos que temos o mesmo grupo, ou seja, os alunos que estão naquele determinado período se dedicando a uma mesma tarefa, e nós temos a presença de alguns instrumentos comuns, temos caderno, lápis, livro. Então, será que essa escola sempre foi nesse modelo que a gente vê nos 1900, que a gente vê nos dias atuais? Quando a gente pensa a proposição da escola, é muito importante que a gente pense sobre a infância. Essa questão da criança como um ser que precisa de cuidados, como uma faixa etária que precisa de ser acompanhada mais de perto, é um fenômeno que surge a partir do momento em que a burguesia ascende ao poder. Quando a burguesia ascende ao poder, a gente vai vendo as divisões em famílias e núcleos e a preocupação de que a criança ela tem que ser separada do mundo do adulto, ela não pode ser educada no mesmo ambiente do adulto. O mundo do adulto passa a ser dotado como um lugar com alguns perigos e tentações que não são pertinentes a uma criança. Então, como evitar o contato da criança com isso? Uma alternativa pensada foi enviar essas crianças para um local próprio, que ela fosse preparada para viver a vida de adulto e que nesse local ela recebesse ensinamentos de cunho moral, virtude e tivesse acesso a diferentes conhecimentos tomados como úteis para que ela utilizasse quando ela fosse adulta inserida no mundo do trabalho. Para que fosse atendido esse pacote, foi criada a escola. A escola, gente, o atual modelo de escola, que a gente chama de escola de massa, ele foi criado na Europa entre os séculos XV e os séculos XVII. Ele não veio pronto, ele foi sendo estruturado paulatinamente. No primeiro momento, as escolas elas foram pensadas para atender uma elite. Quando a gente vê a organização dos estados nacionais, a gente vê que vai caminhando para a organização dos sistemas nacionais de ensino. Isso acontece na Europa por volta da metade do século XIX. No Brasil, a gente vai ver isso no início do século XX. E a gente vê que a expansão de escola de massa ela vai ter um ritmo diferenciado em cada localidade, mas o resultado, apesar dessa diferença no processo de expansão, é muito semelhante. Quais que são essas semelhanças? Quais são essas características que a gente encontra nessa escola de massa? A gente vê um ensino primário de 4 anos, um ensino fundamental de 8 anos, uma escolarização obrigatória que se inicia em torno dos 6, 7 anos de idade e vai em média até os 14 anos, ou seja, um período entre 7 e 8 anos de frequência obrigatória na escola. A escola é organizada em séries ou em ciclos, e nessas séries a gente vê que o conteúdo começa do mais simples e vai se complexificando. Temos também, nas séries iniciais, professores que são generalistas, e nas séries finais nós temos professores que são mais especializados. Pense no caso de vocês, por exemplo, de licenciandos em biologia. O licenciado em biologia vai trabalhar com o ensino de ciências, que é do 6º ao 9º ano, e do ensino fundamental. Vocês estudam uma área específica, são professores especialistas. No meu caso, que sou formada em pedagogia, a habilitação do pedagogo é para dar aula do 1º ao 5º ano. A gente leciona todas as matérias, então são professores generalistas. Mas a matéria que um pedagogo leciona de 1º ao 5º ano, ela é muito mais geral do que uma matéria que é mais um conhecimento mais especializado, que precisa da formação do biólogo. Na escola de massa também a gente tem organização de turmas homogêneas, sobretudo quanto ao domínio de conhecimento e de faixa etária. É difícil você encontrar uma classe de educação básica, idades que destoem muito, e a gente tem um currículo padronizado, organizados por disciplina, com definição de carga horária, do que é que vai ser ensinado dentro daquele currículo. A escola de massas, ela tem uma série de atribuições. Uma delas é o controle disciplinar, a instituição de um tempo escolar, ou seja, um tempo que é voltado para a escola. Se a gente pensar hoje uma média de 4 horas diárias, 20 horas semanais na educação básica, um período de escolarização de no mínimo 10, 11 anos no Brasil. E nessa escola de massas a gente vê a instituição de uma série de mecanismos de controle do que vai ser ensinado, como vai ser ensinado,
Um exemplo, por exemplo, é o material didático, o livro didático. O livro didático, ele traz aqueles conteúdos que são prescritos no currículo, mas ele trabalha com recortes de como que aquele conteúdo vai ser ensinado. E esse conteúdo sempre ligado à orientação curricular nacional, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Além disso, a implantação da escola de massa institui os mecanismos para que você tenha acesso à escola e determina também quais são as atribuições que você precisa ter para se ter acesso ao magistério, que hoje no Brasil é a formação de ensino superior, dentro de cada área, uma determinada formação. Então, gente, a escola de massa ela pode ser considerada uma instituição verdadeiramente global. Por quê? Porque a escola de massas ela cria o que o Jaime Cordeiro chama no texto dele de uma gramática escolar. Essa gramática escolar são uma série de semelhanças que a gente encontra no funcionamento das escolas, que é invariável no tempo e no espaço, que nem lembre-se das figuras que a gente vê um pouquinho mais à frente. E a gente vê que a escola moderna, a escola que a gente conhece ela hoje, ela é uma estrutura de longa duração, que é definida a partir da metade do século XIX. E essa gramática escolar, esses elementos que compõem uma escola, eles são produto de centralização política, da constituição dos aparelhos estatais modernos e da construção dos sistemas nacionais de ensino. A escola de massa, gente, quando ela foi criada, ela contou com o peso de uma comunidade científica, de associações, de especialistas que ajudaram a fomentar esse processo. Ela veiculou uma imagem do que seria melhor, qual que seria o melhor meio de se estender a educação, e ela, em algumas sociedades, ela se tornou um modelo de referência para outros locais e até mesmo para diferenciar sujeitos. Quem frequentou o banco da escola tem um tipo de formação, quem não frequentou não. A escola de massas ela é responsável por impor modelos pedagógicos e a sua criação ela dependeu de circunstâncias políticas e locais. Em muitos lugares, isso a gente vê muito aqui no Brasil, teve uma pressão da população que começa a ter um olhar diferenciado sobre esse processo de escolarização, então pressiona para que essa escola seja criada. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, discutir um pouquinho dessa criação dessa escola de massas, fechar o texto do Jaime Cordeiro. Leiam o texto, caso vocês tenham dúvidas eu estou à disposição, não deixem de fazer a atividade dessa semana, tá joia? Aguardo vocês na nossa próxima aula, até lá!